olha a situação da minha pia. Tá de louça até o topo, porque ontem eu não limpei no jantar, né? E olha, a casa tá de perna pra cima e graças a Deus hoje eu vou ali arrumar, né? Então, para quem viu o vídeo anterior, né? Eu parei quando nós chegamos lá na igreja, né? Lá na igreja em Vila Velha. A Igreja Assembleia de Deus, o qual eu nunca tinha servido, né? Foi a primeira vez. E aí lá nós começamos a nossa trajetória espiritual, né? E foi uma bênção, porque logo eu fui inserida lá, né? Com as irmãs do ciclo de oração, né? As crianças entraram no adolescente, porque o Marcelo, ele tinha 11 anos, né? E o Paulo Vitor tinha 16 anos. E fomos caminhando, né? O Paulo Vitor, como sempre, né? Graças a Deus ele se recuperou, porque ali, nessa igreja mesmo, como eu falei, Deus trabalhou na vida dele e ele não tinha mais depressão. Aí começou, né, a obra do Senhor lá, né? E tá, aí caminhando, a gente foi morando lá em Vila Velha, indo para a igreja, né? Ficamos lá em Vila Velha por 4 anos, né? Servindo a Deus e também morando, né? Deus permitiu que nós morássemos lá, pertinho da praia. A gente tinha uma vida até mais ou menos apertada, né? Porque o aluguel não era fácil, mas eu trabalhava. Logo em seguida, Paulo Vitor também começou a trabalhar, né? No Menor Aprendiz. E foi quando a minha mãe veio para cá, porque o meu pai, nesse período, meu pai faleceu, né? Nesse período que nós moramos lá em Vila Velha, meu pai infartou lá em Vila do Riacho, onde ele morava, em Aracruz. Infartou e veio a falecer. Então, e foi um baque muito forte pra gente, né? Porque meu pai, meu Deus, meu pai era assim um braço forte depois de Deus, né? Na nossa vida era um braço muito forte. Porque mesmo ele longe, ele ainda ajudava. De 15 em 15 dias as crianças iam para lá ficar com ele no final de semana, né? E quando chegava lá era uma festa, ele sempre tinha aquela muquequinha preparada pra gente. E assim, foi um impacto muito grande, né? Que meu pai era um amigão nosso. Era assim, era rabugento às vezes, né? Mas o carinho que ele dava, meu Deus do céu, apesar daquele jeito dele, ele era muito carinhoso. Então, pra gente foi muito terrível, né? Ele infartou, deu um derrame, né, nele, infartou também, né? E Deus recolheu ele, acho que foi melhor recolher ele. Meu pai já tinha 70 anos, 71 anos, se eu não me engano, já era aposentado. Mas ele também tinha diabetes. E foi indo a diabetes levou, né? Mas Deus sabe os planos, né? Nossos planos, os planos da gente, só Deus que sabe. E aí depois que meu pai faleceu, minha mãe ficou um pouco lá com meu irmão, morando lá um pouco lá, né? Onde que a gente já foi lá na Vila do Riacho, lá em Aracruz. E depois ela veio para Vitória, né? Porque a minha avó Angelina, minha avózinha também, ela ficou enferma, aí minha mãe, como minha mãe estava viúva, precisava distrair um pouco a cabeça, aí veio tomar conta da minha avó. Aí nesse tomar conta, minha avó tinha um terreno nos fundos da casa dela, uma casa que minha tia já tinha começado a construir, né? Porque era minha tia que morava lá, só que ela acabou trocando a casa com minha avó com a casa de baixo. E até hoje, né? E aí essa casa ficou lá. Aí minha avó ofereceu essa casa para minha mãe comprar, que é a minha casa hoje.
E aí minha mãe começou a pagar minha avó, né? E eu morava de aluguel lá em Vila Velha. Era difícil, né? Porque com 2 crianças, trabalhando, mesmo assim, o meu caçulinha, meu mais velho trabalhava, 14 anos, começou a trabalhar, né? E aí, quando ele completou 14 anos, depois da depressão, ele começou a trabalhar. E aí, mas mesmo assim não dava, porque o aluguel era muito caro. E aí minha mãe comprou essa casa, a casa ficou lá parada. Aí como eles viram, né? Meu avô sempre ia lá, meu vovozinho, Pedro Lima, o nome dele, né? Ele ia lá visitar a gente, aí trazia notícia, que eu sempre falava que era difícil, mas eu sempre vim aqui, né? Ver minha avó, nunca deixei de vir aqui ver minha avó. E aí minha avó falou, fala com Giovana que é pra ela vir morar aqui. E aí minha avó falava que era minha mãe, né? Aí minha mãe ofereceu, perguntou se eu não queria vir morar, sair do aluguel. E aí eu aceitei, né? Aceitei e vim morar pra cá. E aí tô aí até hoje. Isso foi no ano de 2012, porque quando a gente veio de Aracruz pra cá, foi no ano de 2008. 2008. 8, 9, 10, 11, 12, isso mesmo. 2008. Porque nós ficamos morando lá em Vila Velha 4 anos. No ano de 2008. Aí em 2012 nós chegamos aqui e estamos aqui até hoje, na batalha. Né? E a gente totalmente diferente, porque a gente morava lá em condomínio, Vila Velha, condomínio fechado, né? Tinha algumas mordomias, porque as crianças lá tinham disposição adequada de esporte, tinha playground, né? O meu caçulinha gostava de brincar, e justamente eu pedi a Deus para abrir essa porta para mim num lugar que tivesse lugar para meus crianças brincarem. E até isso Deus foi fiel. Ele preparou um apartamento com quadra, com parque, tudo dentro lá do condomínio, né? E eles brincaram muito, ficaram lá por 4 anos. E no final, por que nós viemos para cá? Porque já estava difícil demais, né? A situação começou a apertar, eu já não recebia mais do jeito que eu recebia, a despesa ficou muito alta. Então, eu lembro que uma vez eu orei ao Senhor, é por isso que eu falo, né? A gente precisa saber pedir, porque o Senhor vai fazer exatamente aquilo que você pede. Aí eu pedi ao Senhor, nem que seja uma casinha que eu possa reformar depois, mas que o Senhor nos tire do aluguel. E foi isso que aconteceu. Minha mãe comprou essa casinha aí, na mão da minha avó, ficou pagando. Aí me convidou a vir pra cá, eu falei, vou sim. Inclusive foi até meu tio Zé Luiz que foi lá me buscar, né? E eu fui e vim. E eu tô aqui, né, até hoje, para contar essa história para vocês. Aí você pergunta assim, mas lá no seu depoimento lá você falou que morava no kitnet, mudou pro kitnet. A gente morou lá no kitnet, sim, né? Lá no quarto da onde eu falei que tinha uma escadaria grande. Para quem não assistiu o vídeo, volta lá para assistir o vídeo em que eu pergunto assim, já foi humilhado alguma vez na sua vida? Esse vídeo eu vou deixar aqui no link aqui na descrição para poder você assistir se você não assistiu ainda. Sim, a gente morou lá um tempo, né? Foi muito bom. Porém, como eu falei com você, né? As crianças precisavam brincar, de um lugar para brincar, e lá praticamente não tinha lugar. Aí foi quando eu orei ao Senhor pedindo, né? Para que Ele abrisse uma porta, que as crianças tivessem um lugar para poder brincar. Aí, engraçado que lá era tudo por corretora, né? Imobiliária, assim, de condomínio. Era tudo por corretora. Aí eu vi, né, anunciando que tinha um apartamento lá na Sexta Etapa, lá em Coqueiral de Taparica, alugando. E era direto com o proprietário. Aí foi que eu encontrei essa senhora, muito legal, né? Muito legal mesmo, que alugou o apartamento pra gente, e lá nós ficamos morando. Lá tinha playground, né, parque,
tinha quadra de esporte, era muito grande o lugar. E tinha um agravante também que eu adquiri um cachorrinho, porque como o meu filho, o caçula Marcelo, ele ficava muito sozinho em casa, porque a gente trabalhava, né, o dia todo, só ficava em casa, só chegava em casa 5 horas, 6 horas da tarde. E ele estudava e chegava em casa, ficava, né, em casa sozinho praticamente, né? Ele tinha 10 aninhos. Aí eu adquiri um cachorrinho, o nome dele era Bolinha. E era a companhia dele. E aí, como eu precisava de espaço, né? E aí foi que a gente mudou pra lá, né? E foi assim, coisa de Deus mesmo, porque eles brincavam muito, foi maravilhoso. E aí, e foi isso que aconteceu. Aí depois que nós viemos pra cá, né? Como aqui é bairro assim, é bairro, aí não tinha problema, porque o Bolinha ele se acostumou, porque aqui, até hoje, praticamente essa rua aqui que eu moro é toda da minha família, é familiar, bastante familiar, né? E é isso, meus queridos. Aí eu penso assim, né? Como pode, né, um animalzinho fazer tanta diferença na vida da pessoa? Porque eu lembro do meu Bolinha, para mim ele era meu filhinho, né? Nossa, Deus do céu, ele fazia tanta companhia. Meu filho, os dois se davam tão bem. E ele foi para lá, para minha casa, eu lembro, porque ele morava, né? Foi até uma dona de uma clínica veterinária que ofereceu, porque ele morava na casa de um pessoal que vivia longe, né? Assim, também trabalhando, e ele ficava sozinho. Só que o dono dele maltratava ele, pegava vassoura para bater nele. Ele chegou lá em casa todo espantado. Ele era um poodle grande. E aí, até ele entender que a gente só queria carinho, que a gente só dava carinho, né? E foi indo, ele se habituou, né? E foi a companhia do meu filho mesmo, sabe? Nossa, Bolinha, tudo, só faltava falar. Bolinha, até hoje sinto muita saudade dele. Ele viveu conosco 6 anos. E foi, assim, uma bênção na vida da gente, né? Às vezes a gente não dá nada pelo animal, mas o animal, assim, na vida da gente é uma bênção, tá? Porque o animal, ele se espelha muito no dono, né? Dependendo de como é o dono, o animal vai ser. Se o dono é carinhoso, ele vai ser carinhoso. Né? A não ser que você é uma esquivitadinha. Eu tenho uma gatinha aqui que só ela é esquivitada, que não deixa ninguém tocar nela. Já nasceu assim, não sei porquê. Mas a gente dá muito carinho, né? E é isso, Bolinhas foi assim. Tive Bolinha, depois do Bolinha, quando ele morreu, eu falei que nunca mais eu ia ter animal na minha vida, né? Porque foi um sentimento. E ele, sabe que dia que ele morreu, Bolinha? No dia do finado, dia 2 de dezembro, ele faleceu, tadinho. E foi assim, nossa do céu. Sinceramente, eu choro até hoje de pensar. É boba. Não sou boba, não. É que a gente cria, cara, quem é mãe de pet sabe. A gente cria um carinho muito especial, porque ele veio pra gente num momento muito especial, muito assim, delicado, né? Porque a gente tinha ausência, o meu filho, o caçulinha, né? Tinha ausência nossa durante o dia, só no final de semana que a gente ficava em casa, só à noite. E eu ainda, para você ter ideia, eu fazia faculdade, eu estava fazendo faculdade. E aí eu ia do serviço, não dava nem tempo de chegar em casa, e ia para a faculdade, ele ficava sozinho lá, né? Mas com o meu filho Paulo Vitor, né? Que também chegava do serviço, 6 horas da noite, da tarde. E aí era isso, tadinho. De manhã eu ia para meu serviço, levava ele para a escola. Aí quando ele chegava de tarde, o dia dele, eu vinha, né? Eu vinha para almoçar, porque o meu serviço era perto, né? Era a escola. Aí eu vinha, colocava comida correndo para ele, esquentava no micro-ondas. E aí ia para o serviço de novo, e de noite eu ia para a faculdade. Igual essa faculdade eu nem terminei, que é de pedagogia. Né? Eu não consegui terminar porque eu dormia na sala de cansada. Aí me arrependo até hoje.
Mas é assim, né? Assim mesmo. E assim, aí Bolinha ficou com a gente muitos anos e foi um, como fala, um companheiro, muito companheiro mesmo do meu filho, da gente, né? E daí, logo quando nós chegamos para cá, retornamos, né, na verdade, para cá, Deus logo foi abrindo a porta, né? Abriu a porta para mim no supermercado. O Paulo Vitor, ele abriu a porta na rodoviária, onde que ele trabalhou por muitos anos, 8 anos ele trabalhou lá, né? Quando ele chegou aqui, ele já estava com 18 anos, né? E aí nós fomos, mesmo uma casinha pequenininha, mas aí Deus foi dando, né, a oportunidade da gente trabalhar e começar a reformar a casa, né, aumentar tudo. E foi assim que a gente, né, foi batalhando, até estar lá no lugar com assim, a força pouca, né, que a gente tinha, mas com Deus na frente a gente conseguiu deixar do jeito que tá lá, né? Como você pode olhar lá nos vídeos, a minha casa como tá, e até hoje eu tô pensando em aumentar, né? Aumentar assim, mesmo a gente naquela época a gente staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. Oh, yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. Oh, yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah, I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. Oh, yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. Oh, yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah, yeah. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take my day off
from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan line. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are. Let's dance until dawn. Music on repeat. You can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open bottles on and on and on and on and caught up in the moment. Feels just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Hey, 'cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, talk. E meu povo, There's no stopping us. boa noite. This town. Never knew I Estamos aqui na orla de Cariacica never thinking you e vamos na festa de 135 anos de Cariacica. Resolvi sair de casa, né, Heitor? Que festa. Eu com Marcelo também. Dá um oi, Marcelo. Parece nenhuma festa. Dá um oi. Posso? Você deixou cair? Opa! Ele finge doente, mas não é doente não, tá, gente? Ó, se deixou cair ali já era. É. Quase caiu. Ah, gente, estamos chegando. Posso me segurar aí? Já vai cair. Não sei se que à noite o celular sabe, né? Tem aquela qualidade. Mas estamos chegando. Festa. Aí parece que tem um parque. E vamos nos divertir um pouquinho. Sair um pouquinho de casa, né? Sério, menina? Vamos que vamos. Comidas típicas. Era pra gente ter ido por lá, né? Aqui, ali, né? Pra ver as barracas. Tá dando pra ver aqui.
Hã? Vamos tirar a camisa? Tá doido? Quiser tirar? I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you were my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Sobe! Oi, Tô, sobe! Aí nós estamos aqui na preparação do crepe suíço. Olha, olha. É uma delícia isso, né? É receita suíça mesmo, assim? Rapaz, a receita é improvisada. Ah, improvisada? Mas é bom, tá? Sendo suíço ou não, é bom demais, né? Vou esperar aí sair. And we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, cause we all want the same thing. Aí sim. The sun still rises in the usual way to welcome the new day.
da região. space. Espírito Santo assim, né? I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain with the roles we all play. I'm standing up and I don't care what it takes. I don't care what they say. I keep staring at the floor, and I'm tired of these games. I keep trying to be strong, but I'm fading away. I'll protect you as best as I can. That's the job of a family man. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I keep trying to put it on. Ele já tá fugindo da fila. Aí, pessoal, tudo de graça.